Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do PET Me Ajuda e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre equações diferenciais. No exemplo que eu trago hoje, o exemplo número 1 da seção 2.3 do livro do Boyce do de Prima, nós vamos tratar sobre modelagem de problemas físicos, modelagem de problemas reais utilizando equações diferenciais. Tá legal? Este problema nos diz o seguinte: no instante t igual a zero, um tanque que contém Q0 libras de sal dissolvidos em 100 galões de água. Então, vamos ver o que a gente tem de informação aqui. Este tanque tem 100 galões de água e tem uma quantidade Q0 de libras de sal dissolvido. Suponha que está entrando no tanque uma taxa de R galões por minuto, essa taxa aqui, de água contendo 1/4 de libra de sal por galão. E que a mistura bem mexida está saindo do tanque à mesma taxa. Isso aqui é importante. A mistura sai do tanque à mesma taxa, ou seja, vai sair R galões por minuto, mas nós não sabemos a concentração que sai aqui. Tá legal? Escreva o problema de valor inicial que descreve esse fluxo. Encontre a quantidade de sal QT no tanque em qualquer instante t e encontre também a quantidade limite, QL, presente após um período de tempo bem longo. Se R igual a 3 e Q0 igual a 2QL, encontre o instante t após o qual o nível de sal está a 2% de QL, ou seja, está quase atingindo QL. Tá legal? Encontre também a taxa de fluxo necessária para que o valor de t não seja maior do que 45 minutos. Então, nós temos várias coisinhas aqui para fazer e vamos fazendo por partes. A primeira dela é a modelagem desse problema, tá? Como é que eu faço a modelagem de qualquer problema utilizando equações diferenciais? Eu tenho 3 passos. O primeiro é a construção do modelo, que é onde eu vou escrever as equações diferenciais analisando esse problema físico que eu julgo que melhor descrevem o problema. O segundo é a análise dessas equações diferenciais, que é muito importante, porque dependendo do meu problema, pode aparecer um termo na minha equação diferencial que não tem uma variação muito grande, em função da variável independente que eu estou analisando, que possa ser aproximado. Então, eu tenho que fazer esta análise antes de resolver. Uma vez construído o problema e analisadas as equações para ver quais simplificações eu posso ou não fazer, eu resolvo estas equações e vou obter o meu modelo. Para concluir a modelagem, o que eu faço é comparação. Comparação com o quê? Com dados reais, com dados físicos, com dados experimentais, ou que eu obtenho observando a natureza ou que eu meço em um laboratório realizando um experimento, tá? Aqui o que a gente vai fazer é a construção e solução do modelo, porque a gente entende que já foram fornecidas todas as simplificações aqui no enunciado, então a gente pula a análise, faz a construção e vai direto para a solução. Certo? Então vamos começar a resolver este problema. Uma coisa que é muito importante, que este é um exemplo clássico que eu observo, que a maioria das pessoas confunde, é que o problema pede para a gente encontrar uma equação que descreva a quantidade de sal no tanque em relação a T, tá? É isso que a gente tem que encontrar.
Mas algumas pessoas, quando tentam resolver isso aqui, elas tentam resolver para encontrar a concentração de sal no tanque em algum instante de tempo t. E aí você teria uma outra solução, uma outra modelagem de um outro problema. O que não é o nosso objetivo aqui. Eu quero encontrar a quantidade de sal no tanque. 1 libra, 2 libras, 3 libras, em função do tempo, e não a concentração. 2 libras por galão, 3 libras por galão, 4 libras por galão. Não é isso aqui que eu quero. Tá legal? O que eu quero é isto aqui. E para encontrar isto aqui, eu tenho que escrever uma equação ou equações diferenciais que descrevam o que está acontecendo ali. Bom, se eu falo em equação diferencial, eu já penso em derivada, eu já penso em taxa. Então, eu tenho que tentar analisar aquele problema de maneira que eu possa escrever como a taxa da quantidade de sal ocorre, ou seja, como ocorre a variação da quantidade de sal dentro do tanque, em função do tempo. Para isso, a gente pode partir do básico. Vamos lá, o que todo mundo sabe? Que a variação da quantidade em relação ao tempo é igual ao que entra menos o que sai mais o que é gerado, tá? Isso aqui pode gerar um pouco de estranhamento e a gente já vai anular esse termo. E realmente não faz sentido para uma diluição, que é o que a gente está tratando. A gente está tratando de diluição de sal em água. Mas se você for modelar problemas termodinâmicos, problemas envolvendo reações químicas depois, você vê que dependendo da reação química, é gerada energia dentro do reator. Então, este termo aqui é relevante, tá? Mas não para o nosso problema, porque a gente vai considerar que não é criado sal dentro do reator. Tá? Não acontece nenhuma reação química que cria sal dentro do reator. Então, sal não é gerado dentro do reator. Eu fico só com o que entra menos o que sai. Bom, vamos para o seguinte. O que é que entra? Bom, eu sei que está entrando a minha taxa R, vou botar aqui, de galões por minuto. Tá? Isso é o que está entrando no tanque de solução, mas me interessa a quantidade de sal que está entrando. E o enunciado do problema nos informou, aqui se vocês observarem, que essa água contém 1/4 de libra de sal por galão, solução em massa aqui, tá? Então, é essa a informação que nós temos. E vai ser importante agora quando eu for escrever a quantidade de sal que está entrando. Porque a quantidade de sal que está entrando é 1/4 de libra por galão. Eu vou ter que a quantidade de sal que entra é igual a R sobre 4, galão corta com galão, libra por minuto. Essa primeira análise com as unidades é importante para a gente evitar aquele erro que eu comentei aqui no início, de tentar calcular a concentração, que não nos interessa a quantidade. E se vocês observarem aqui, eu não estou variando concentração, eu estou variando quantidade na minha análise que eu estou fazendo. É uma taxa da quantidade da massa de sal por minuto. Tá legal?
E nós temos que descrever também o que sai. O que vai sair? Eu sei que o fluxo de saída é R, tá? Galões por minuto. O problema nos informou que a taxa de entrada é igual à taxa de saída. Mas, se vocês observarem aqui na entrada, eu multipliquei a concentração da entrada, que era 1/4 de libra por galão, tá? Qual que é a concentração na saída? Ora, a concentração na saída é a quantidade Q de T que a gente quer determinar sobre o volume total do tanque. Então, a concentração na saída é a quantidade de sal dentro do tanque dividido aqui em libra dividido por 100 galões. Ficou claro por quê? Porque eu tenho que considerar esse fluxo aqui de saída e eu estou considerando que a mistura de diluição está bem feita, logo a concentração na saída é a quantidade total de sal no tanque dividido pelo volume do tanque. Beleza? Corto galão com galão, me sobra também libra por minuto. Então, eu trago para cá, esse termo vai ficar igual a menos R Q sobre 100 libras por minuto. Tá legal? E isto aqui é igual à variação da quantidade com o tempo. Certo? Bom, agora para resolver essa equação diferencial, eu vou reescrevê-la ocultando as unidades, agora que eu já fiz a primeira análise e sei que está tudo certinho. Então, fica aqui a variação da quantidade com o tempo é igual a R sobre 4, R é uma constante, tá? É a taxa de entrada igual à taxa de saída de solução do tanque, menos RQ sobre 100. Reescrevendo isso, para deixar na forma clássica de uma equação diferencial de primeira ordem linear, o que eu tenho é dq sobre dt mais rq sobre 100 igual a r sobre 4. Então, primeiro termo com relação à derivada, segundo termo com relação à função, e terceiro termo aí, uma outra função independente da função q. Tá legal? Esta é a equação que eu tenho que resolver. Bom, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu tenho várias maneiras de tentar resolver isso. Eu vou utilizar fator integrante. Tá legal? Então, copiei aqui a minha equação diferencial e, como eu falei para vocês, eu vou resolvê-la utilizando o fator integrante. Para quem não lembra, dá uma assistida lá no vídeo que eu explico o fator integrante, é o primeiro vídeo da série de equações diferenciais. O meu objetivo vai ser encontrar uma função mu de t
pela qual eu possa multiplicar todos os termos desta equação aqui e que do lado esquerdo eu possa verificar que se aplique a regra da cadeia. Tá legal? Então, do lado esquerdo, o que eu quero enxergar é o V' mais V U', e eu vou dizer que isso é igual à derivada com relação a t, que é a minha variável independente, de u vezes v. Tá? É isso que eu quero fazer. Então, primeiro passo, eu vou escrever a minha mu de t multiplicando todos os termos desta equação. Vai ficar, então, mu de t, que multiplica dq dt, mais mu de t, que multiplica r vezes q sobre 100, igual a mu de t, que multiplica r sobre 4. Como é que eu determino mu de t? Determino com base no meu objetivo, que é poder enxergar uma forma que me permita aplicar essa regrinha aqui, que é a regra da cadeia. Tá legal? Então, eu venho com a minha mu de t para cá. Aqui. Eu quero enxergar esta forma. O que eu vou tirar desta equação aqui? Eu sei que, analisando isso pela regra da cadeia, eu quero enxergar deste lado a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Isso está muito claro aqui. Porque aqui, fazer quadrado, dq sobre t. Então, a derivada de quê? Mais um outro termo aqui que multiplica q. Então, considerando que é a primeira, derivada da primeira e a primeira. O que nos sobra? Nos sobra a primeira função e a derivada desta primeira função. E é com base nisso que eu vou determinar a minha mu de t. Porque se essa é a minha função q e essa é dq dt, então essa é a minha mu de t e este termo é a minha derivada de mu de t. Ah, mas aparece mu de t dos dois lados. Não tem problema, a gente vai ver que não tem. Então, eu venho com isso para cá. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a minha derivada com relação a t de mu, vou colocar só mu, não vou colocar mu de t para não ficar muito extenso, que é o que eu estou dizendo, a derivada disto aqui, tem que ser igual a isto aqui. Olha só que legal. Então, a minha derivada de mu com relação a t tem que ser igual à própria função mu vezes r sobre 100. Beleza? E daí agora eu vejo que isso aqui eu posso resolver por separando os termos aqui, passando mu de t para cá, passando dt para o outro lado, integrando e encontrando a minha função mu de t. Passando mu para cá e dt para o outro lado, eu vou ter que dmu sobre mu é igual a r dt sobre 100. Tá? Agora, eu posso integrar. Integro o lado esquerdo com relação a mu, o lado direito com relação a t. Se vocês lembram, a integral de du sobre u é igual a ln de u, então aqui a integral de dmu sobre mu é igual a ln de mu, assim, tá?
Não vou colocar a constante aqui porque aparece nas duas integrais, então vou colocar só do outro lado. E isso vai ser igual a termo constante aqui, r sobre 100, integral de dt é igual a t. Então, isso vai ser igual a r t sobre 100 mais constante. Tá legal? Como é que eu tiro desse logaritmo aqui? Número de Euler elevado aos dois lados dessa equação. Corto aqui, vou ficar que, vou vir para cá, mu é igual a e elevado na rt sobre 100 mais constante, tá? Aqui uma base com uma soma nos expoentes eu posso escrever como a multiplicação de dois termos de mesma base. Então, vai ficar e na rt sobre 100, que multiplica e na c, e esse e na c também é constante, então eu vou chamar de constante. Então, o que eu tenho aqui é c que multiplica e elevado na rt sobre 100, tá? Se vocês observarem, se vocês lembram lá do método do fator integrante, quando eu arrastar isso aqui para a minha equação diferencial, esse c vai multiplicar todos os termos, então eu posso cortá-lo. Então, eu já nem vou levar esse c, tá? Vou levar só essa forma aqui, que é o que me interessa, que vai me permitir fazer esta manipulação da regra da cadeia, que é o que eu quero. Uma coisa que é importante, se você ainda não tem muita experiência, se você ainda não tem muita segurança, arrasta a constante junto até o final. Porque quando você arrastar ela até o final, você vai ver que ela aparece em todos os termos, então você pode cortar. É melhor você passar um pouquinho mais de trabalho e chegar no resultado certo, do que eventualmente você cortar uma constante em um lugar que não pode e você ter um problema depois. Então, se você não consegue enxergar isso ainda, arrasta junto a constante. Tá legal? Substituindo o meu fator integrante aqui, então eu vou ficar com o seguinte. Onde tinha mu de t, eu escrevo o meu fator integrante, vai ficar e na rt sobre 100, que multiplica dq dt, mais e na rt sobre 100, que multiplica r vezes q sobre 100, e isso é igual a e na rt sobre 100 vezes r sobre 4. Agora, aqui do lado esquerdo, já posso aplicar a minha regra da cadeia. Porque eu estou vendo que aqui eu tenho a minha mu de t, aqui eu tenho a derivada da minha mu de t, aqui eu tenho q e aqui eu tenho a derivada da minha q de t. Então, o que eu vou escrever aqui do lado esquerdo é a derivada com relação a t exatamente da minha mu de t, que é e na rt sobre 100, vezes q, tá? Do lado direito, permanece igual. E na rt sobre 100, que multiplica r sobre 4, tá?
Agora eu estou quase chegando lá na minha solução final. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Integro dos dois lados. Integro aqui com relação a t, integro aqui com relação a t também, que é a minha variável de interesse, e o que eu vou observar é que essa derivada aqui vai sumir, do lado esquerdo vai permanecer o que está dentro do parênteses, e essa integral aqui eu vou puxar para cá para a gente resolver. Deixa eu vir com ela para cá. Aqui. Então, eu tenho integral de e na RT sobre 100, que multiplica R sobre 4. Eu tenho que integrar com relação a alguma coisa, integrada com relação a dt. Tá? Resolver direto aqui vai ficar um pouquinho complicado. Então, o que eu faço é uma substituição. Eu digo que isso que está aqui em cima, RT sobre 100, ficou parecendo um V, né? Mas é um R. Eu digo que RT sobre 100 é igual a uma função genérica, já usei U aqui, vou chamar de W. É igual a uma função genérica W, tá? Tendo isso em mente, se eu faço o diferencial de W, dW, isso vai ser igual a R sobre 100, que é o termo constante, vezes o diferencial de t, tá? E daqui eu tiro, isolo dt e digo que dt é igual a 100 sobre R vezes dW. Tá? Isso aqui é substituição, isso aqui é lá do cálculo. Beleza. Tendo isto aqui, eu posso substituir isto aqui em cima por W e substituir o dt por essa expressão em função de dw que eu encontrei. Então, a minha integral vai ficar assim. Integral de e na w vezes r sobre 4 vezes 100 sobre r vezes dw, tá? Estes termos aqui são constantes, a gente pode tirar da integral. Corto r com r, fica 100 sobre 4, me sobra 25. Então, isso aqui é igual a 25 integral de e na w dw. Vocês lembram lá que derivada de e na x é o próprio e na x, portanto, a integral de e na x é o próprio e na x. Então, o que vai resultar daqui é o próprio e na w. Isso aqui é igual a 25 e na w, mais constante. Agora, terminei de resolver, desfaço a substituição. Onde tem o w aqui, eu coloco o que eu tinha dito que era w, que é o RT sobre 100. Então, a minha integral é igual a e na RT sobre 100. Opa! Aqui é igual a 25 e na RT sobre 100 mais constante. Tá legal? E agora eu substituo isso aqui. Então, resolvendo aqui o lado esquerdo, o que me resta é o que está dentro do parênteses. Deixa eu vir para cá. Eu vou ter que e
na RT sobre 100 vezes Q é igual a isso que eu encontrei, 25 E na RT sobre 100 mais constante. Tá legal? Então, meus queridos, dando aqui continuidade à nossa resolução, copiei a equação até os passos onde nós executamos aqui. E o nosso próximo passo é isolar o Q para obter, então, a função Q de t. Isolando o Q, nós vamos ficar com Q igual a 25 E na RT sobre 100 dividido por E na RT sobre 100 mais constante dividido por E na RT sobre 100. Neste termo aqui, eu anulo o que eu tenho em comum, vai me sobrar 25. E neste termo aqui, eu passo esse E na RT sobre 100 para cima com o expoente negativo. Vai me resultar que Q é igual a 25 mais C vezes E elevado na menos RT sobre 100. Esta é a solução geral do problema. Como nós temos um problema de valor inicial aí, que o problema nos informou as condições iniciais, nós temos que resolver para encontrar o valor desta constante C. Quais foram as condições que o problema informou? O problema nos disse que Q no tempo zero é igual à quantidade inicial Q0. Como não foi informado o valor da quantidade inicial, o que vai acontecer é que essa constante será substituída por um outro termo também constante, mas em função da quantidade inicial de sal no tanque. E de acordo com as outras informações e os outros casos passados pelo problema, nós poderemos ou não determinar essa quantidade aqui, dependendo do que o problema está pedindo. Tá legal? Então, como é que eu faço isso? Eu resolvo normalmente como eu resolvo problemas de valor inicial. Substituo o valor da variável independente na variável independente e o valor da variável dependente na variável dependente. Então, vai ficar Q igual a Q0 igual a 25 mais C, que multiplica E na menos RT. O T é a minha variável independente aqui, que multiplica 0 dividido por 100. Este termo que multiplica o C é igual a 1, então vai me restar que Q0 é igual a 25 mais C, logo C é igual a Q0 menos 25. Este é o valor da minha constante, eu substituo aqui. Então, isso vai me resultar que a minha função Q de t é igual a 25 mais
abre parênteses, Q0, que é a minha quantidade inicial, menos 25, fecha parênteses, vezes E, elevado na RT, sobre 100. Tá legal? E está resolvida aí a primeira parte do problema. A segunda coisa que o problema vai nos pedir é a quantidade limite, que o problema chamou de QL. Deixa eu dividir aqui. A quantidade limite, QL, que vai estar presente após um tempo muito longo, tá? Como é que eu escrevo isso matematicamente? Ora, QL vai ser o limite quando t tende a infinito, ou seja, t é um tempo muito longo, tá? Da minha função q de t, tá? Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é aplicando o limite e a segunda é analisando as condições que o problema informou. Das duas maneiras, a gente vai chegar à mesma conclusão, tá? Se eu aplicar o limite aqui, vocês podem observar, eu vou escrever isso de uma outra maneira. Eu vou escrever a minha q de t como 25 mais Q0 vezes E na RT sobre 100 menos 25 vezes E na RT sobre 100, tá? Se eu aplicar o limite, esse limite que eu escrevi aqui, eu posso ter um pequeno probleminha na minha análise, na verdade não vai acontecer aqui, mas eu poderia ter um pequeno problema que seria este termo ser mais infinito, este termo ser menos infinito, então eu tenho uma determinação infinito menos infinito. Mas, na verdade, o que eu vou observar é que quando eu aplicar esse limite, esta parcela aqui vai tender a zero. Neste caso, eu não vou ter um problema de uma indeterminação aqui, tá? Eu não vou desenvolver isso matematicamente, porque o que nos interessa nesse caso, já que a gente está construindo um modelo para analisar o problema físico, é que a gente pense sobre o problema que a gente está analisando, tá? E pensando sobre o problema, o que está acontecendo? Eu tenho uma concentração fixa que está entrando no meu tanque. A concentração que está entrando é 1/4 de libra de sal por galão, tá? E se eu pensar que após um tempo muito longo, entrando esta concentração e saindo a concentração que está dentro do tanque, a concentração que está no tanque vai tender a isto aqui. Se a concentração que está no tanque tende a isto aqui, ela tende a 1/4 de libra vezes os 100 galões que estão dentro do tanque. Então, a minha quantidade de sal vai ser exatamente aqui de 25 libras, após um período muito longo. Então, a minha quantidade limite, QL, vai ser de 25 libras, tá? Agora, qual que vai ser a influência desse termo aqui? A influência desse termo, dependente aqui de Q0 da quantidade inicial, vai me dizer se a quantidade de sal no tanque vai diminuir com o tempo até chegar
próxima da quantidade limite, ou se ela vai aumentar com o tempo até estar próxima da quantidade limite. Aqui, se Q0 for maior do que 25, o que eu vou observar é uma diminuição dessa quantidade até chegar próximo da quantidade limite. Se Q0 for menor do que 25, o que eu vou observar é um aumento desta quantidade até chegar próximo desta quantidade limite. Tá? Fixando, então, um valor de 3 para esta vazão R, apenas para a gente poder plotar um gráfico, o que a gente observa é isto aqui. Para valores de Q maiores do que 25, que é a minha quantidade limite, eu observo que este valor vai decrescer até se aproximar da minha quantidade limite, que é 25, e para valores de Q menores do que esta quantidade limite, que é 25, o que eu observo é que a quantidade de sal vai crescer no tanque até estar próxima desta quantidade limite, que é 25 libras, que é 1/4 de 100, que é o volume do recipiente. Tá legal? Outra coisa que o problema nos pede é encontrar um tempo para o qual a quantidade de sal no tanque esteja a 2% da quantidade limite, considerando que eu tenho um fluxo de entrada igual ao fluxo de saída R igual a 3 galões por minuto, e uma quantidade inicial de sal no tanque igual a 2 vezes a quantidade limite. Bom, 2 vezes a quantidade limite é 2 vezes 25, então é 50. O fluxo R é igual a 3, e isto aqui é muito interessante a gente analisar, porque o problema disse que ele está a 2% de QL, a 2% da quantidade limite. Uma coisa que pode acontecer é a gente querer pensar, se está a 2% da quantidade limite, então o valor de Q neste instante t que eu quero determinar é 0,98 de QL. Só que se vocês observarem, a quantidade inicial, que é 0, é maior do que QL. Significa que ela está decrescendo, que ela está diminuindo. Ela está se aproximando da quantidade limite por cima. Então, eu tenho que colocar isto acima também. Então, é 1 mais 2%. Logo, a quantidade de sal no instante t que eu quero determinar é igual a 1,02 vezes a quantidade limite. 1,02 vezes 25, que é a minha quantidade limite, é 25,5. Certo? De posse dessas informações, eu posso substituir na minha equação para calcular. A minha equação que diz que Q é igual a 25 mais Q0 menos 25 vezes E na RT sobre 100. Então, eu aplico estes valores, fica 25,5 igual a 25 mais Q0, 50 menos 25 e elevado na 3 vezes o tempo t que eu quero determinar, dividido por 100. Tá legal? Passo esse 25 para o outro lado, eu fico com 0,5 igual 50 menos 25 dá 25. 25 e na 3t sobre 100. Passo esse 25 dividindo para o outro lado, fica 0,5 dividido por 25, que dá 0,0
2, que é exatamente 2% de 25, igual a E na 3t sobre 100. Agora que eu já tenho a equação nesta forma, posso aplicar o logaritmo natural dos dois lados para assumir com esse Euler. Então fica 3t sobre 100 igual a ln de 0,02, que é exatamente igual a menos 3,912. Aqui a gente teve um probleminha, pessoal, tá? Um probleminha com sinal, porque eu não botei aqui no começo, tá? A fórmula é com negativo no expoente. Só corrigindo isso, nós ficamos então com menos 3t sobre 100 igual a menos 3.912, que é o ln de 0,02. Isolando t, nós ficamos com t igual a 3,912. Como eu passei o negativo para lá, então eu anulo esse sinal. Dividido por 3 vezes 100, que é igual a aproximadamente aí 130,4 minutos. Ok? Resolvido isto, então, vamos para a próxima coisa que o problema nos pede, que é, nestas mesmas condições, eu, na verdade, desconheço essa taxa de fluxo aqui, tá? E quero descobri-la. E eu sei que o meu tempo t vai ser igual a 45 minutos. Tá legal? Vamos para um próximo slide para ficar mais limpo para resolver. Então, escrevendo a equação, Q é igual a 25 mais Q0 menos 25 vezes E na menos RT sobre 100, tá? Substituo os valores que eu tenho, a minha quantidade vai ser a mesma, ou seja, a 2% da quantidade limite, igual aí a 25 mais 50 menos 25, fecha parênteses, vezes E na menos R, que é a minha incógnita agora, vezes 45 minutos, sobre 100. Tá? Faço os mesmos passos, isolo, já sei que aqui desse lado vai dar 0,5, aí 25, 0,5 dividido por 25 vai dar 0,02, igual a E na menos R vezes 45 sobre 100, tá? Aplico o logaritmo natural dos dois lados para me livrar disso aqui. Eu vou ficar com menos R vezes 45 sobre 100 igual a menos o logaritmo natural disto aqui, que nós já sabemos que é menos 3,912.
aproximadamente aí. Corto o sinal negativo com o sinal negativo, isolo o R fica igual a 3,912 vezes 100 dividido por 45, que é igual a 8,69 galões por minuto. E está resolvido o nosso problema de hoje. O livro de referência que eu estou utilizando nessa série de vídeos é o Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, do Boyce e do de Prima. Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e querem ver mais conteúdos como este, curtam o vídeo, comentem e compartilhem com os amigos e não deixe de seguir o PET nas redes sociais para estar sempre atualizado. Um abraço e até a próxima!